graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os habitantes da terra. Vamos ficar em pé? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco durante essa celebração. Vamos orar nessa hora. Pai, nós te adoramos, Deus de amor, Deus de misericórdia e graça. Obrigada pelo teu cuidado zeloso conosco. Obrigada porque tuas misericórdias se renovaram mais uma vez sobre as nossas vidas nessa manhã. Estamos aqui, ó Deus, como comunidade, reunidos para prestar culto. Recebam nosso louvor, a nossa adoração nessa hora, ó Pai. Também pedimos, fala conosco através da tua palavra, que nós possamos, ó Deus, ouvir e guardar a tua palavra no coração. Nós te louvamos agradecidos nessa hora, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia no Salmos 104. Salmo 104, nós vamos fazer essa leitura de forma conjunta. Ele é um salmo um pouquinho longo. Mas eu peço que você leia, nós vamos ler ele com calma, vamos louvar ao Senhor através da leitura desse salmo, todos juntos, como uma oração. Amém? Vamos lá? Bendizer minha alma ao Senhor. Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendes o céu como uma cortina, pões nas águas o firmamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Fazes os teus anjos ventos e os teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales, até o lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas de divisa, que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes do vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o teu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-te do fruto das tuas obras. Fazes crescer a relva como os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Avigorem-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas os refúgios dos arganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam em seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem
pequenos e grandes. Por ele transitam os animais e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abre as mãos, eles se fartam de bens. Se oculta o rosto, eles se perturbam. E se lhe cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação e me alegrarei do Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e já não subestimam o perverso. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Que alegria, né? A gente vê que esse salmo conta as belezas da criação. Eu convido você a se sentar diante de uma criação tão magnífica, tão maravilhosa. Deus nos criou para administrarmos tudo isso. E o fato é que nem sempre fazemos isso da forma que devemos. Então, nesse momento, eu convido você a baixar sua cabeça, a colocar diante de Deus o seu coração, confessar o seu pecado, confessar a nossa inabilidade em administrar tudo que Deus tem nos dado. Senhor, Santo Deus e Pai, nós nos maravilhamos diante da Tua criação, diante da Tua grandeza. Pai, nós nesse momento confessamos diante de Ti que o velho ser humano, carnal e pecador, ainda está nas nossas mentes e no nosso coração. Nós somos, ó Deus, muitas vezes maus gestores daquilo que o Senhor nos confiou. Somos pecadores, erramos nas nossas palavras e ações, erramos em nossos pensamentos. E assim acabamos nos desviando dos Teus ensinos, desrespeitando os Teus mandamentos, desrespeitando a criação. Te pedimos que não nos trate, Pai, segundo o nosso pecado, os nossos pecados, mas conforme a Tua misericórdia e a Tua bondade. Olhe para sempre, olhe para nós, ó Deus, sempre com um olhar de compaixão e misericórdia. Olhe para nós, ó Deus, através de Cristo Jesus, que morreu na cruz para redimir toda a criação e para nos salvar também de nós mesmos. Auxilia-nos, ó Deus, por Teu amor e perdoa-nos em Cristo Jesus, assim nós clamamos. E que nós possamos, ó Deus, cantar louvores a Ti enquanto nós vivemos. Que a nossa vida seja uma expressão de louvor e adoração a Ti. Os nossos pensamentos, Pai, as nossas emoções, as nossas palavras, Senhor. E seja agradável a nossa meditação e que o nosso alegrar-se seja em Ti. Nós somos o Teu povo. Por isso nós clamamos, tem piedade de nós, e por isso nós agradecemos, porque sabemos que em Cristo Jesus nos perdoa. Nós Te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra nos diz que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não existe Salvador. Não temas, porque eu sou o teu Deus. É o que diz o Senhor. E ouvindo essas palavras, nós sabemos que da parte de Deus, nós somos perdoados. Através do sangue derramado de Jesus na cruz, nós encontramos salvação. E é por isso que nós louvamos, é por isso que nós bendizemos ao nosso Deus com alegria nessa hora. Então nós vamos cantar, eu chamo o Ministério de Louvor à frente, vamos louvar e bendizer ao Senhor Jesus.
vamos cantar esse hino tão lindo, Castelo Forte, que fala exatamente do que nós lemos agora mesmo no Salmo, né, da grandeza, da criação e tudo mais. E o Verbo de Deus, que com um único sopro derruba Satanás, que fica o tempo todo nos atormentando. E nós temos gratidão por isso. Nós louvamos a Deus. Nós podemos cantar, Castelo Forte é o nosso Deus. Oh,
todo o nosso ser ativo. Nós derramamos a nossa alma aqui no teu santuário, para que tu edifiques a tua igreja na nossa vida, na vida dos nossos amigos, na vida da nossa família, na vida da cidade. Pai querido, nós te agradecemos pela obra que fizeste, nós te agradecemos, Pai, porque tu és esse Deus grande, maravilhoso, que criou todas as coisas, que tens o teu próprio tempo, chamado infinito e eterno. E nós muitas vezes estamos ansiosos, Pai, com tantas coisas importantes para cada um de nós. Mas muito mais importante do que a graça que nós temos em Cristo está reservada para cada um de nós aqui. Nós pedimos a tua ajuda, Espírito Santo de Deus, para que controles, Pai, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso ser, e nos ajude a transformar as nossas vidas como testemunhas vivas, Pai, como chamas de fogo, como labaredas de fogo, como declarou o salmista, como labaredas de fogo que possam ver, Pai, que nós temos Cristo e o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós te louvamos, nós te agradecemos por cada parte desse grupo, pedimos tua bênção, Pai, sobre a vida da Gisele, sobre a pastora, sobre a família dela, sobre a Esther, sobre os seus familiares, e pedimos, Pai, que a palavra que preparasse, Pai, para que ela passasse para nós aqui, encontre um terreno, Pai, fértil nos nossos corações. Nós te pedimos isso na missão de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador amado. Amém.
você abre sua Bíblia, vou abrir a minha também, passar alguns avisos rapidinho para os irmãos. Lembrar que toda sexta-feira nós temos uma aula nova disponível no canal. Nós estamos aí fazendo comentários sobre a Confissão de Fé de Westminster. E você recebeu a cópia dessa confissão impressa. Se você não recebeu, fala comigo que ainda tenho algumas aqui. Mas também tem o link lá, se você prefere ler no computador, nas aulas lá embaixo tem um link para você acessar a confissão na íntegra. Nós estamos fazendo um comentário e está sendo bem interessante. E toda quinta-feira nós temos o nosso culto de oração. Então, se você também tem algum pedido de oração, envie para nós e vem orar conosco. Nós estamos aprendendo sobre oração e como orar. Tem gente que a gente falou que ia colocar hoje para orar, já ficaram com medo. A nossa ideia é justamente quebrar esse medo de orar em público e aprender também a orar. Né? Nós estamos fazendo esse exercício conjunto, tem sido bem interessante. Então, se você gosta, esse culto não é transmitido, ele é apenas aqui com a gente, tem um jeitinho mais intimista, lembra mais um pequeno grupo, né? Mas nós estamos aprendendo a orar juntos. Então, para a nossa meditação, Romanos 5, a partir do verso 20, nós vamos ler até o capítulo 6, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, o que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados para a sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabemos isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Palavras do Senhor. Eu queria que você pensasse comigo. Sabe aquela manhã fria? E São Carlos é frio, dá para você pensar, né? Com mais vontade. E você está sentado lá no sofá, com aquela blusa de lã, uma preguiça, tentando arrumar uma coragem para buscar um líquido quente. E de repente você sente aquele cheiro de café invadindo a sala. E de repente vem alguém que você ama muito. Pode ser seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, esposa. Imagina alguém que você gosta, com uma xícara de café bem grande, e entrega para você. E você pega aquela xícara e você dá aquela golada naquele líquido quente, e isso vai entrando, aquecer na garganta, aquecer no coração. Você merece? Talvez sim, talvez não sei. Mas você recebe aquilo
com uma gula, com uma satisfação. E aí quando você dá a segunda golada, você percebe que você precisava muito daquilo, mas muito mesmo. Porque aquilo traz vida, traz renovo para começar o seu dia. Essa é a imagem que eu tenho da graça de Deus. A graça que eu não mereço, mas que de repente vem. E é isso que a gente gostaria de falar um pouquinho nessa manhã, sobre essa graça. E aqui pretensão nossa comparar essa graça a esse cafezinho no dia frio. Se você não gosta de café, imagine um chá, né, um leite quente. Particularmente, para mim, o café é inebriante. O fato é que quando nós pensamos na graça de Deus, ela é incongruente com a nossa situação humana. Nós lemos, por exemplo, no Salmo 104, as maravilhas que Deus fez. E agora nós lemos em Romanos 6 a maravilha que Deus fez e faz e vai continuar fazendo na vida do ser humano. Quando nós olhamos para essa carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos meditando ao longo desse mês, que celebra mais o aniversário da Reforma Protestante, nós olhamos que ao longo da história essa carta aqui, ela é um importante tratado para a fé cristã. Ela é esse cafezinho na vida da igreja, na nossa casa. Né? Lembrando, nós temos falado da igreja como sendo a nossa casa. A gente viu, por exemplo, que Santo Agostinho apoiou-se nessa carta, na sua luta contra Pelágio, que os reformadores, Lutero, que a gente lembrou aqui hoje através do Castelo Forte, o cântico escrito por ele, que a gente canta até hoje, né? 5 séculos depois. Tanto ele quanto Calvino também fizeram dessa carta instrumentos de inspiração, de auxílio, de consolo, por uma igreja mais próxima da graça, do amor, do Evangelho de Cristo, e em especial esse comentário do capítulo 6. Quem tiver curiosidade pode buscar, né, nos reformadores. E depois, mais para frente, no século XIX, outros teólogos também que se aprofundaram nessa carta, Schleiermacher, Karl Barth, Bultmann, Elsa Tames, enfim, inúmeros, né? E eu creio que se você ler também aí, você vai fazer boa teologia desse texto. Porque todos nós, quando lemos e pensamos em Deus e refletimos em Deus, estamos fazendo teologia, tá? Porque às vezes você pensa que é só um teólogo, teóloga que faz teologia. Não. Pensar em Deus, como Ele manifesta-se no seu meio, também é fazer teologia. Então todos nós, de alguma forma, fazemos teologia. E é interessante que os comentários desse texto, bem como os seus intérpretes, apresentam para nós e confirmam a riqueza desse texto. As suas análises mostram para a gente assim, inúmeras possibilidades de interpretação. E eu gostaria hoje de humildemente, então, nós nos juntarmos a esse grupo, então, de intérpretes e traçarmos um caminho aqui. Um caminho um pouquinho diferente, talvez. Mas eu gostaria de pensar numa forma mais existencial desse texto, de nós compreendermos uma das suas inúmeras facetas. E a maioria dos autores concorda que Paulo provavelmente que essa carta aos Romanos seja um dos seus últimos escritos. Lembre-se que ele estava indo para Jerusalém, levando uma oferta para aquela igreja que estava passando necessidade. E que depois que ele vai para essa igreja, ele é preso, e aí ele chega até Roma, lembra em Atos dos Apóstolos que a gente estudou recentemente. E lá ele ficou preso por um tempo, depois não se sabe bem ao certo se ele foi liberto ou não, ou se ele já foi direto para o seu suplício, martírio. O fato é que é meio que unânime que essa seja uma das últimas, né? Nós já falamos bastante sobre ela, o contexto dessa carta também dentro da comunidade de Romanos nos últimos domingos. O fato, então, pensando que ele está experimentando uma reta final da sua caminhada. Por quê? Porque primeiro a gente vê que é um Paulo que sabe lidar muito bem com o conflito, o judaísmo, os judeus e os gentios, né? A gente falou sobre essa tensão e esse conflito que existia na comunidade.
É um Paulo que trocou um lugar de destaque na sua sociedade por perseguição, por prisão, por trabalho duro, por descrédito. Ele sempre tinha que apresentar seus credenciais para provar que era apóstolo de Cristo onde ele estivesse. Basta a gente ler as suas cartas. A gente sabe também que Paulo, aqui, esse Paulo que escreve aos Romanos, também teve a possibilidade de se deparar com as suas debilidades, com as suas fraquezas. Esse aqui é o Paulo que fala do espinho na carne, que pediu para Deus livrar e não livrou. Muitos vão dizer que Romanos é o resumo da sua teologia. A gente já falou do caráter teológico dessa carta. E hoje eu gostaria de pensar então no caráter existencial dessa carta. O caráter existencial de uma vida que aceitou correr o risco de se transformar. E talvez a gente estabeleceu uma ponte com a nossa realidade. Por que não? Eu estou falando aqui de existencial e você vai entender o que eu quero dizer. Porque nós poderíamos começar percebendo, eu e você, que nós também vivemos numa época distinta, de transformações radicais. Como diria o sociólogo Zygmunt Bauman, uma modernidade líquida. Tudo passa muito rápido. Não sei se você já teve essa sensação, mas eu acredito que sim. Que tudo se transforma numa velocidade tal que parece que você não dá conta. Nós somos forçados inúmeras vezes a buscar novas perspectivas. Porque a realidade sempre está batendo na nossa porta. Né? Diariamente nós precisamos rever os nossos valores. Uma vez eu lembro que o Dioraci falou para mim, é interessante, saber o que eu quero e o que eu não quero diante de uma sociedade que está sempre em movimento. Diante de valores que estão constantemente em movimento. Valores que dizem respeito à vida, à sexualidade, ao trabalho, à família. A maneira, por exemplo, como a gente encara tudo isso. A maneira, por exemplo, como uma separação, algo cada dia mais comum, inclusive no meio evangélico. 50% das pessoas que se separam são evangélicos. Que força casais, amigos, parentes e os seus filhos a verem o amor e os valores relacionados a esse amor sob uma nova perspectiva. E nem sempre saudável. Diga-se de passagem. No meio de tudo isso, uma pandemia, uma quarentena mal resolvida, que cada lugar fazia de um jeito, a gente perdida aí no meio de tanta informação verdadeira e falsa. Mudanças, né? Mudança no nosso jeito de ir para a escola, de não ir para a escola agora, né? De assistir tudo, de se encontrar com as pessoas pelo computador. Enfim, tantas alterações que aconteceram. Ou mesmo as coisas cotidianas, como os nossos ritos de passagem, batismo, casamento, profissão de fé, doença, morte. E como tivemos morte? 600 mil vidas perdidas. Isso implica em novas perspectivas, deveria implicar em possibilidades da gente reordenar a nossa situação existencial e a nossa fé. Como nós encaramos tudo isso? Quando nós pensamos aqui, a proposta que nós temos para esse mês de reforma, na nossa igreja, como a nossa casa, nós lembramos da própria natureza da comunidade. Comunidade de fé, com os diferentes grupos. Por mais que a gente às vezes pense, não, mas nós temos grupos diferentes, pessoas que pensam diferentes, que têm situações de vidas diferentes, maneiras de pensar diferentes, mas que estão juntas por causa de Cristo. E diante disso eu gostaria de pensar em 3 perguntas sobre a graça de Deus e a sua expressão na nossa vida em comunidade. Diante de tudo isso que a gente tem lá fora, o que nós podemos olhar para esse texto, então, pensando na nossa existência como seres humanos, na nossa existência como comunidade de fé, eu gostaria de pensar 3 perguntas. Quem sou eu? Que mundo é esse que eu estou? E o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? A nossa primeira pergunta. Ou, que respeito de autoimagem Paulo transparece, melhor dizendo, nesse texto. Em muitos momentos o nosso texto reflete essa pergunta.
que talvez seja um pano de fundo aí para Paulo, quando ele escrevia essas linhas. Essa comunidade não o conhecia, ele precisava se apresentar. Quando a gente se apresenta, a gente tem que fazer uma análise, antes de falar quem a gente é, o que a gente gosta, enfim. O fato é que Paulo, ele se dá conta que ele é pecador, dependente da graça de Deus. E aí nós podemos fazer voz com ele nesses versículos e dizer que nós somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Nós somos aqueles que morrem com Cristo. Nós somos enterrados com Ele e ressuscitados com Ele quando nós nos convertemos, como nós entramos nessa comunidade de fé. Nós somos pessoas que, pela graça de Deus evidenciada em Jesus Cristo, temos direito a uma nova vida. Afirma o versículo 4. Quem é você depois de encontrar a graça de Deus? Quem é você? Você já parou para pensar nisso? A garantia de que a nossa nova vida vai continuar começando aqui agora e durando para sempre, ela reside na ressurreição de Cristo, na crença que nós temos que Jesus ressuscitou. Porque nós sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. É o que Paulo afirma no versículo 9. Isso porque ele foi ressuscitado. E Cristo ressurgiu para um novo plano de existência, totalmente novo, das quais nem se questiona haver a possibilidade de retornar. A morte não tem mais domínio sobre ele. Liberto então da tirania da morte, ele ultrapassou para sempre os limites da jurisdição da morte. Como declara ele mesmo em Apocalipse 1:18, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Quem nós somos? Nós somos aquelas ressuscitados em Cristo. E talvez você pense assim, a ideia da ressurreição somente no último dia. Mas primeiro nós somos ressuscitados, tirados da morte do pecado, ressuscitados para sermos cristãos regenerados. Nós vivemos a esperança da ressurreição também no último dia? Sim, mas nós já tivemos um experimento de ressurreição, sim, como Paulo teve, no nosso batismo, na nossa profissão de fé, quando chegamos aqui em frente, tremendo, né? Muitas vezes, e falar, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Esse é um experimento de ressurreição. Levando banho com bastante água, né? Levando susto, mas enfim, em Cristo nós somos ressuscitados. Então, assim, o maior segredo de uma vida santificada está na mente. Isso não é papo de coaching, tá? Porque consiste em saber. Olha Paulo dizendo aí no versículo 6, sabendo isto, que o velho homem foi crucificado em Cristo, em saber que o batismo em Cristo é batismo na morte e ressurreição de Jesus, e é em considerar que através de Cristo nós estamos mortos para pecados e vivos para a luz. Nós precisamos relembrar, ponderar, compreender, registrar essas palavras na nossa mente. Quem nós somos em Cristo? Nós somos essas pessoas restauradas, justificadas, escolhe a palavra que você quiser, santificadas. A gente ainda peca, mas nós temos um mediador que pode nos abraçar, nos acolher e nos restaurar. Tal qual aquele cafezinho de manhã, uma manhã fria. Não é maravilhoso isso? Olha que alegria. E a segunda pergunta, que mundo é esse que eu estou? Que tipo de sociedade, de família é a minha? Não estou falando para você olhar para fora, não. Olhe para a sua família. Vamos pensar na nossa igreja, na nossa comunidade. Quem é a nossa comunidade? Que mundo é esse? Meu bairro, a minha cidade, né? E agora olhando para fora, então, nosso país, o mundo onde a gente está de forma geral, conforme o texto diz, esse é o mundo onde habita o pecado. E simultaneamente, o mundo que Deus ama. Eu adoro esses paradoxos. Vamos usar a palavra
ambiguidade. É uma coisa e é outra. Como assim, né? O fato é que o mundo que Deus quer salvar é um mundo corrompido pelo pecado, sim. E isso se evidencia de diferentes maneiras. É o que Paulo enfatiza aqui na obra libertadora de Cristo. É um mundo de contradições. É um mundo que, pela graça de Deus, se torna também um mundo de possibilidades amorosas. É um mundo medonho, assustador. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo onde Deus graciosamente expressa o seu amor. E essa mesma ambiguidade que Paulo experimentou nas comunidades de fé que ele viveu. Comunidades que no momento o acolheram e que em outro o rejeitaram. Igual eu e você. E essa mesma ambiguidade que a gente experimenta nos nossos relacionamentos familiares, nos nossos relacionamentos comunitários. De um dia que a gente ama a pessoa e no outro que a gente quer dar um tapa na cara. Pecados e possibilidades de amor que estão aí presentes. Essa é a nossa realidade. E o que a palavra de Deus nos convida a fazer diante disso? Oferecemos a Deus. A palavra introduz a conclusão aqui do argumento de Paulo, já que Cristo morreu para o pecado e vive para Deus, e já que através da sua união com Cristo nós mesmos estamos mortos para o pecado e vivos para Deus, assim nós precisamos considerar a nossa nova atitude diante do pecado. Nós não agimos em resposta ao pecado, nós agimos conforme a nossa nova natureza em Cristo Jesus. Nós sabemos que o mundo oferece prazer, facilidade, tentações, sabemos. O Evangelho, no entanto, diz para nós não nos oferecermos a isso, ao pecado, porque nós já morremos para ele, mas oferecemos a Deus. E nesse mundo corrupto aí, cheio de incertezas, o convite de Deus é não nos entregarmos ao pecado, é lutarmos permanecendo firmes, dominando o nosso corpo, subservientes em serviços uns aos outros. E Paulo aconselha, antes ofereçam-se a Deus. Já que nós morremos por pecado, é inconcebível que a gente permita que o pecado reine em nós. Vai ser uma luta diária contra a fofoca, contra a pornografia, contra o adultério, contra aquilo que vem em nós, contra a raiva, contra a fúria, coisas e sentimentos que a gente não consegue controlar. Mas o convite dele é: entregue a Deus, entregue para mim. Qual é a sua dificuldade? Não lute sozinho. Aquilo está sozinho. E já que a gente está vivo em Deus, o mínimo que se espera é que a gente ofereça a Ele as nossas faculdades, o nosso próprio ser, os nossos sentimentos, tudo isso que é ambíguo dentro de nós, tudo isso que é corrupto, porque é esse mundo que a gente está, essa é a nossa natureza. E às vezes a gente quer dar uma de santão e depois vira o santão do louco. A gente tem que reconhecer que a gente quer, o próprio Paulo diz, né, que o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, isso aí, se duvidar, não preciso nem sair, pisar o pé na rua. Pegou o celular, já era. Né? Então, e aí a gente parte então para a nossa última pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Ou, o que esperam de mim? Ou o que realmente eu sou capaz de oferecer diante de tudo isso? Em muitos momentos da sua caminhada, Paulo, ele se sente pequeno diante dos desafios da sua nova opção de vida. Como eu, como você. Talvez, por isso, ele tenha mantido a humildade de reconhecer que não foram, em primeiro lugar, as suas capacidades que fundaram aquela comunidade, a de Roma, no caso, né? E aqui nesse texto, Paulo enfatiza que essa comunidade tem uma tarefa: viver a vida nova. Não resignar frente ao mundo pecador, frente a uma família pecadora, a uma comunidade pecadora ou a própria condição pecadora de cada indivíduo. E viver dessa graça no
nos permite olhar tudo a partir da perspectiva da ressurreição, de viver unido com Cristo. Ou seja, eu e você também somos convidados a viver essa nova vida. De reconhecermos que o pecado também habita em nós. Não é só no outro, porque é fácil apontar o pecado do outro, julgar o outro. Mas essa graça que nos alcança, ela faz a gente parar com essas atitudes julgadoras e faz a gente estabelecer um convívio mais humilde, mais grato. Com o mundo, com a família, com as pessoas que nos rodeiam. É fácil? Não é. Não foi fácil para Paulo, não é fácil para mim e para você. Mas é o que Paulo fez pelo seu mundo. Cristo morreu e ressuscitou, nós morremos e ressuscitamos, morreremos e ressuscitaremos fisicamente falando também. Nós devemos, portanto, considerar-nos mortos por pecados e vivos para Deus. O pecado não nos dominará. E é interessante que Paulo fala isso como uma garantia, até mesmo uma promessa. Não é uma ordem. É meio que uma oração. Senhor, não deixe o pecado me dominar. Porque ele diz que... Por que tudo isso? Porque ele não está mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E esse é um segredo para a nossa libertação. Não é pelo que eu faço ou deixo de fazer. É pelo que Cristo fez. É graça. Eu mereço? Talvez sim, talvez não. Muito provável que não. Por isso que é incongruente com a nossa situação, porque a gente é mau. Mas a graça de Deus vem e nos transforma, nos restaura, para que a gente possa ser bom, enfim. Então, lei e graça parecem, a princípio, coisas opostas. Né? Uma ideia de uma antiga ordem, de uma nova ordem. O fato é que a gente pode olhar então que estar debaixo da lei é aceitar a obrigação de guardar essa lei. Então, isso acaba, como o próprio apóstolo diz, fazendo com que a gente incorra em maldição e condenação. Porque se eu vivo, e a ideia aqui de viver sobre a lei é de cumprir tudo, fazer tudo certo, tudo correto, porque eu posso chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu fiz tudo certo. E ele vai dizer para mim: com qual intenção? Lembra que a gente viu a semana passada que até as nossas melhores ações são como um trapo de imundícia. O fato é que estar debaixo da graça é reconhecer que Deus, eu até fiz tudo certo, mas na intenção errada e não dá, eu não dou conta. Eu estou todo estourado, eu não aguento. Eu dependo de Ti. É reconhecer que a obra de Cristo, que a salvação, que tudo isso Cristo já fez. E assim, justificados por causa dessa graça, ao invés de sermos condenados, nós somos libertos. Eu não vivo nesse julgamento. No versículo 15, né? Nós vamos pecar porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. É claramente um paralelo. Continuaremos pecando para que a graça aumente. Então eu posso cair nisso, né? Então, está tudo liberado. Liberou geral, vambora, é festa. A verdade é que há uma diferença entre pecar e persistir no pecado. Como também entre pecar para que a graça aumente e pecar porque nós estamos debaixo da graça. E essas diferenças, apesar de mínimas, diz que a graça não sanciona a prática do pecado ou mesmo a incentivar você, então está tudo liberado. Paulo é enfático, de modo nenhum. A graça nos habilita a viver a lei, não por obrigação, mas por alegria, por gratidão. Ou seja, né, a lei está aí, a gente... E quando eu falo lei, talvez você fique um pouco perdido, né? Aqui ele está fazendo uma referência direta a Torá, os 10 mandamentos, todo aquilo, né, Levítico, toda aquela exigência que se era feita para que se pudesse chegar a Deus. Mas também você pode pensar na lei do nosso país, do nosso estado, enfim, por que não?
O fato é que se em Cristo eu sou liberto, eu vivo uma nova vida com alegria. Eu vou procurar sim fazer o melhor, eu vou procurar viver uma vida para não agredir meu próximo, com certeza. Né? Eu vou cumprir toda a lei, seja ela de Deus ou dos homens. O fato é que para nós, então, que somos convidados também a viver essa nova vida, e aqui eu gostaria de dizer que quem vive a nova vida é um cristão regenerado, o simples contemplar a possibilidade de voltar à vida de antes deve ser para a gente inconcebível. Como um adulto voltar a ser criança, como uma pessoa casada querer voltar a ser solteira, como um prisioneiro querer voltar para a prisão. Porque a nossa nova vida em Cristo, essa união, então rompe a velha vida e convida a gente para uma vida nova. E entre essas duas vidas está o nosso batismo, está a nossa profissão de fé. Né? É como se tivesse uma porta entre os dois cômodos, a nossa vida de antes e a nossa vida de agora. Nós já morremos e ressuscitamos. Como poderíamos viver de novo aquilo que nos fez morrer? Para a gente pensar. O cristão regenerado sabe quem é, sabe em que mundo está e sabe o que está fazendo aqui. Eu espero que você saiba depois dessa meditação. E aí, voltando para aquele cafezinho, agora deu para tomar café em todo mundo que gosta de café, vai falar que não, né? A graça é aquele cafezinho no dia frio. A gente precisa, muitas vezes não se dá conta que precisa, mas precisa. E quando ela vem, ela esquenta o corpo, ela esquenta o coração e nos faz o quê? Impulsiona a viver um dia novo, né? Para ir em frente. Essa é a graça de Deus também sobre as nossas vidas. Nós podemos viver tempos de transformações radicais, em meio a tanta incerteza, em meio a tanta polarização, em meio a tanto julgamento. Mas que nós sejamos, eu e você, cada um de nós, os portadores da graça. Que você seja aquela pessoa que leva um cafezinho para quem precisa. Porque essa graça, a graça que eu preciso, nos dá a certeza de descansar no cuidado amoroso de Deus, dia após dia. Quando a gente recebe essa graça que a gente não esperava, a gente transborda. Se você acordou de mau humor, parece que seu humor muda. Se você estava para baixo, com a bateria fraca, dá um full, né? Você fica... Que a gente possa oferecer isso a quem precisa. Que Deus nos ajude nessa missão, porque se a nossa igreja é a nossa casa, é aqui que a gente é restaurado, é aqui que a gente recebe o aporte, o cafezinho, a graça de Deus. Que a gente possa também levar e trazer pessoas para experimentar essa graça. Por que eu falo levar? Porque às vezes a gente somos aqueles que vão, né? A gente vai chegar, mas que a gente possa trazer também as pessoas. Deus nos ajude em tudo isso, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos louvar, nós vamos cantar nessa hora, e depois nós vamos orar a Deus, colocamos pedidos de oração apresentados para nós, e também pedindo a Deus a capacitação para essa obra. Vamos ficar em pé? Vamos cantar. Como assim? Vamos retomar o que nós estamos querendo fazer, que é cantar ao que nós acabamos de ouvir na pregação. Dar o nosso melhor para o Mestre. Dá o teu melhor para o Mestre, a tua força e valor. Põe no vigor da tua alma as ordens do teu Senhor. Cristo Jesus, teu exemplo de fortaleza e vitória. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo melhor.
Preserva-nos, ó Deus, na verdadeira doutrina e faz com que nós caminhemos de forma correta diante, ó Deus, de tanta corrupção, diante de tanta transformação, diante de relacionamentos tão líquidos e inconstantes, Pai. É fato que muita coisa tenta nos enganar, fazer com que a gente saia do Teu caminho, mas não nos deixe, Senhor Deus, cairmos ou ficarmos longe. Pedimos a Deus também que dentro desse mundo caído, o Senhor guie, ó Deus, as autoridades, prefeito, governador, presidente, com Tua graça, com a Tua sabedoria, para que eles governem, ó Deus, pela justiça e pela paz, ó Pai. Porque a Tua palavra nos ensina para orarmos pela paz nas nossas cidades e assim nós clamamos, ó Deus. Que a paz e a justiça prevaleçam nas nossas relações, apesar do pecado, apesar da corrupção, Senhor. Dá-nos, ó Deus, a capacidade de olhar para aqueles que mais necessitam. Passamos, ó Deus, por tantas dificuldades nesses tempos de pandemia, mas clamamos a Ti, Pai, ser misericordioso, tem compaixão de nós, para que nós possamos, ó Deus, cuidar dos doentes, dos enlutados, dos perseguidos, das pessoas que passam fome, Senhor. Também lembramos nessa hora, ó Deus, das pessoas que nós colocamos, ó Pai, em oração, de forma especial os nossos idosos, sei com a Dona Laurinha, com a Dona Heloína, com o Seu Pedro. Te pedimos, ó Deus, pela recuperação do Luiz Antônio, do Rodrigo, do João Miguel, do Samuel, da Maria da Guia, ó Deus, da Deise, do Reverendo Ricardo Bento, e de forma especial, Pai, nessa hora expressamos gratidão. Louvado seja Seu nome, porque depois de 90 dias ele pode estar em casa com a sua família, ó Deus. Continua, ó Deus, suprindo todas as suas necessidades nesse período de recuperação, Pai. Clamamos também por consolo para aqueles que perderam seus entes queridos. O Reverendo Messias Anacleto, também a família da Dona Helena, Pai, seja com eles. Clamamos a Ti pelo fim dessa pandemia, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos fortaleça. Seja com cada um que aqui está, Senhor, com cada necessidade física, emocional, financeira, Deus, de cada um, espiritual. Fortalece os Seus servos nessa hora, Pai. Que eles se sintam amparados e abraçados
nós te bendizemos, Pai. Pedimos por todos aqueles, ó Pai, que se sentem cansados e desanimados, aflitos, angustiados, ó Deus. Socorre-nos, ó Deus. Auxilia-nos em Cristo Jesus. Conforta a todos com teu Santo Espírito e ajuda-nos, Deus, a vencer as tentações do dia a dia. Porque são tantas, ó Deus. São tantas. Nós pedimos ajuda-nos. Ouve as nossas preces nessa hora. Nós abrimos nosso coração diante de Ti. Nem sempre a nossa língua consegue expressar o que o nosso coração e a nossa mente necessitam. Por isso, Pai, tudo mais que aqui nós não dizemos, mas que nós precisamos, nós entregamos a Ti, através da oração que Teu Filho Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E sobre ti levante o rosto e te dê a paz, a graça, para seguir sempre em frente, hoje e sempre. Amém. Alegria, que nós sejamos portadores dessa graça maravilhosa em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana.